as coisas. A Bíblia diz que simplesmente Deus processava uma palavra e as coisas se tornavam, se materializavam. Por exemplo, não existia nada. Deus falou, haja luz, houve luz. Deus falou, haja separação entre águas e águas, houve separação. Deus falou, haja seres animais, houve seres animais. Deus falou, haja as árvores nos campos, houve as árvores. Deus falou, haja os peixes no mar, houve os peixes no mar. Tudo foi criado pela a palavra de Deus, até nós mesmos. Por mais que Deus pegou do pó e da cinza, antes de Deus pegar a terra para nos fazer, a Bíblia diz, Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, se não fosse a palavra do Criador, nada existia, meu irmão. Então, se a palavra de Deus tem poder para criar todas as coisas, ela tem poder para mudar a sua história. Ela tem poder para mudar a sua vida. Ela tem poder para te abençoar, para te salvar, mas eu preciso acreditar nela. Eu costumo brincar com a minha esposa que a terra, ela é mais crente do que nós. Porque tem coisa que não acontece na nossa vida por falta de fé. Porque Deus fala que vai fazer e nós não acreditamos. Mas quando Deus falou para a terra, produza as árvores, a terra obedeceu e produziu porque ela creu. Então tudo tem ouvido para ouvir a palavra de Deus. O que falta a nós é fé. E essa fé tem que ser uma fé genuína na palavra, pois assim o milagre acontece. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu vou deixar uma palavra aqui que está num texto de Jeremias. E eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. Só quis chamar a tua atenção para a palavra de Deus, para você entender o quanto ela é poderosa. E o que Deus falar aqui, através desse texto, não sou eu que vou pregar, é o Espírito Santo. Eu quero que você acredite, porque ele vai mudar a sua história. Eu vou ler aqui um texto em Jeremias, capítulo 18. Louvado seja Deus, e logo vou te batizar. Calma, quem vai batizar está ansioso. Ela fica aqui, vai me batizar mais não, pastor? Pastor. Deus mudou sua vida, né, irmão? Ele se acreditou na palavra. Eu quero que você preste bastante atenção. A sua vida pode estar dependendo dessa palavra. Deus não te trouxe aqui à toa. Você não está aqui por acaso, você está aqui por causa da palavra de Deus. Deus te trouxe aqui, talvez te dando a última chance para mudar a sua vida, né? Uma oportunidade para ele mudar. Então você precisa acreditar. Jeremias capítulo 18, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Irmãos, Deus, ele está trazendo uma revelação para Jeremias. Porque Deus, ele levantou Jeremias como um profeta para pregar a palavra de Deus. Jeremias, qual que era o papel do profeta no Antigo Testamento? Era levar a palavra de Deus para o povo. A vida do povo dependia da palavra de Deus. E o profeta tinha a missão de levar essa palavra para o povo. Quem obedecesse a palavra, cresce na palavra, a vida deles era transformada. A vida deles era abençoada. Só que muitas das vezes que Jeremias levava a palavra para o povo de Israel, a Bíblia diz que o povo rejeitava a palavra de Deus. O povo não queria dar ouvido à palavra do Senhor. Quando Jeremias chegava pregando, Deus vai mudar a sua história, Deus vai te abençoar, Deus vai te salvar. Mas se você obedecer ao Senhor nisso, o povo ignorava Jeremias. As pessoas pegavam pedra, jogavam em Jeremias. As pessoas abriam buraco, enterravam Jeremias dentro do buraco. Faziam de tudo para matar o profeta, porque eles não queriam dar ouvido à palavra de Deus que saía da boca do profeta. Até que chegou uma hora, o coração daquele povo era duro, irmão. Eles não queriam ouvir de maneira nenhuma a palavra. Até que chegou uma hora que Jeremias começou a esmurecer. Jeremias não queria mais pregar. Jeremias não queria mais falar de Deus, não queria mais levar a palavra. Porque já tinha passado muita humilhação, sofrendo por aquele povo. E a Bíblia trata Jeremias como um profeta chorão. Mas Jeremias não chorava, não era por causa dele. Jeremias chorava por causa da rebeldia do povo. Porque Jeremias viu o sofrimento do povo, mas mesmo assim o povo endurecia o coração para a palavra de Deus. Então Jeremias chorava. Jeremias falava, meu Deus, eu não aguento mais ver essas pessoas sofrendo. Eu não aguento mais ver essas pessoas sendo escravizadas. Mas elas não querem dar ouvido à sua palavra. Então Jeremias sofria no lugar do povo.
ele chorava pelo povo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jeremias decidiu parar de pregar. Jeremias quis largar tudo, não queria mais essa missão de levar a palavra, porque ele já tinha sofrido muito com isso, o povo rebeldeando. Até que chegou uma hora que Deus, preste atenção, eu quero que todos escutem. O diabo quer te distrair, mas preste atenção. Até que chegou uma hora que Deus quis animar Jeremias. Jeremias estava chorando, prostrado, querendo largar tudo. Eu não vou mais pregar, não vou mais falar de Jesus, já era. Mas Deus anima o profeta. Deus chega no profeta Jeremias e fala assim: Jeremias, desce na casa do oleiro, que lá eu vou fazer você ouvir a minha palavra. Jeremias não estava nem conseguindo ouvir a Deus. O que Deus falava, Jeremias não ouvia, mas Deus queria mostrar para Jeremias o que ele era capaz de fazer. A Bíblia diz que Jeremias desce na casa do oleiro. Quando Jeremias desce na casa do oleiro, a Bíblia diz que Jeremias vê o oleiro fazendo um vaso nas suas mãos. A Bíblia diz que quando o oleiro está fazendo o vaso quebrou na mão do oleiro, virou só terra, pó, cinza. Mas o oleiro não desistiu daquele vaso. Ele pegou aquela terra, fez de novo outro vaso bonito, do jeito que ele queria. Aí Deus falou: Jeremias, será que eu não posso fazer com Israel da mesma forma que fez esse oleiro? Porque assim como o oleiro formou o vaso, é Israel nas minhas mãos. O que Deus queria fazer Jeremias entender? Que ele ainda tinha poder para mudar a vida daquele povo. Irmão, a palavra de Deus aqui, o que Deus quer revelar para nós, é que mesmo se o homem desistir de você, mesmo se o pastor desistir de você, os profetas desistir de você, mesmo se o seu marido desistir de você, Deus não desiste. Porque Deus, ele sabe o poder que ele tem para mudar a sua vida. Ele sabe o poder que ele tem, a capacidade para te transformar. Jeremias já não acreditava mais, mas Deus não abriu mão do povo. Por mais que o povo rebelava e endurecia o coração, Deus estava disposto a mudar o povo. Deus estava disposto a lutar pelo povo. E uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês é que Jesus te ama. Jesus, ele te ama muito como ninguém te ama nessa terra. A prova do amor dele foi que ele entregou a vida na cruz do Calvário. Quando ninguém acreditava em você, ninguém acreditava na sua mudança. Quando o diabo te acusava, falava que não tinha mais jeito, Jesus veio e falou: eu vou carregar os pecados dela e os pecados dele. Eu vou morrer no lugar dela e no lugar dele. Para quê? Te dar oportunidade para você receber a salvação da sua alma. Te dá oportunidade para você se libertar, sair dessa situação. Então Deus investiu em você, querido. Deus investiu em você, querido. Agora eu fico olhando, Deus é um Deus tão amoroso que quer mudar nós. Por que nós não vamos aceitar esse amor de Deus? Por que nós vamos rejeitar a palavra? Já que Deus esforça tanto para nos mudar, já que Deus esforça tanto para nos libertar, para que eu vou endurecer o coração? Às vezes a gente sofre porque nós queremos, irmãos. Você está passando luta porque você quer. Você está sofrendo porque você quer. Porque o povo de Israel sofria porque queria. Deus mandou Jeremias várias vezes para libertar aquele povo, mas eles rejeitou. Eu falo de mim, muitas das vezes eu sofri, sabe, nas drogas. Eu sofri nas ruas, sabe, eu tentei me matar. Mas sabe o que eu sofria? Porque eu endureci o coração para a palavra de Deus. Eu não queria ouvir. Mas depois eu entendi que quem pode mudar a minha vida é só Jesus. É só a palavra de Deus. E o que o Espírito Santo quer falar com você agora, aceite a palavra de Deus no seu coração. Entregue a sua vida para Jesus. Talvez você está desacreditado aqui, irmão, que você vai libertar desse vício. Você não acredita na sua mudança. Mas mesmo se você não acredita, Deus acredita ainda. E Ele está te dando a oportunidade hoje para mudar a sua história e mudar a sua vida. Deus conhece a alma de cada um aqui, ó. E Ele sabe do sofrimento que cada um carrega. O buraco que está no coração de cada um. Deus quer encher esse buraco da presença, de paz, de alegria. Mas você precisa abrir o seu coração para Jesus. Você precisa entregar a sua vida para o Senhor. Quando aquele irmão chegou ali, Deus me revelou, irmão, que você passa muita luta. Sabe, o Senhor carrega um sofrimento no seu coração. Deus quer te libertar. O Espírito de Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. E Deus está falando com o Senhor. Deus quer mudar a sua vida. Aceita Jesus na sua vida e deixa Ele te mudar. Deixa Ele te transformar. Ele me tirou, foi do tráfico, do crime. Eu era um dos cabeças na cidade de Mato Verde, que comandava o tráfico. Para vender droga tinha que ser a minha, senão morria. Eu já levei muita gente para o inferno. O diabo me usou, mas hoje eu estou procurando levar para o céu, para Jesus, para a vida eterna. Porque Ele me chamou para isso. Aceite a palavra de Deus, gente. Aceite, só ela que muda. É só ela que liberta, é só ela que transforma. Amém? É só isso que Deus queria falar. Glória a Deus. Glória Todo a Deus. Mundo recebe a palavra? Aplaude o Senhor. Louvado seja Deus. Agora eu quero conversar com quem vai batizar. É você e você.